que é tão difícil parar de fumar? Naruhodo. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. E antes da gente entrar no tema, Altair, na pauta em si, aqueles 3 recadinhos rápidos da paróquia, tá? Vamos lá. Todo mundo já sabe, tá? Número 1, se você quer colaborar com a produção do Naruhodo Podcast e ajudar ele a se manter no ar, vai lá no apoia.se/Naruhodo Podcast, faça a sua colaboração, por favor. Bom, número 2, não vai te custar nada, é só ir lá no iTunes Store e deixar 5 estrelinhas e o seu comentário. Isso. Nunca te pedimos nada. E a terceira e última também tem custo zero, tá? É só apresentar o podcast Naruhodo para uma amiga ou para um amigo que não conhece o Naruhodo. Isso. E às vezes até não conhece o podcast. A proposta do Naruhodo é exatamente essa. Como são episódios mais curtinhos, é para introduzir as pessoas à podosfera. É isso aí então, gente. Vamos para a pauta? Bora! Altair, hoje o tema tem a ver comigo. É uma questão que te assola. Me assola há muito tempo. Pois é. Você sabe que, vou dividir isso com os ouvintes, né? Eu tô passando por um período de abstinência do cigarro. Isso. Muitas pessoas devem passar por isso eventualmente também, né? Olha só que maravilha. Né? Eu já tô aqui há alguns dias sem fumar e espero ficar muitos. Claro, isso aí. Mas eu confesso pra você que isso já aconteceu desde que eu comecei a fumar, né? 5 vezes. Essa é a sexta. Você já tentou parar 5 vezes. Isso, exatamente. Eu já fracassei de parar 5 vezes, né? Alguns períodos que eu parei foram mais curtos, outros mais longos, né? E espero que esse seja um dos longos. Tá? Claro, isso aí. E eu nunca digo que eu nunca mais eu vou colocar um cigarro na boca. Né? É um dia de cada vez. Mas é isso, o objetivo é ficar um bom tempo sem depender do cigarro. Né? E é uma dureza. Pois é. A dependência do cigarro é uma coisa braba, né? Já ouvi dizer até que é pior do que drogas pesadas. E é mesmo. A nicotina em si, ela tem uma característica muito peculiar, que ela é uma das drogas mais difíceis de largar. Assim, ela tem um efeito no seu cérebro tão geral que é muito difícil você não ficar adicto a ela depois de um tempo e depois de largar. E por que é tão difícil assim, Altair? Na verdade, essa é uma questão que o Ken trouxe, né, que diz respeito a ele, mas muitos dos nossos ouvintes devem passar por isso, ou já passaram, enfim. Todo mundo sabe que cigarro faz mal, né? Isso já inclusive os fumantes. É claro. Não. Especialmente os fumantes. Exato. Todo mundo sabe que faz mal, todo mundo sabe os malefícios, câncer, enfim, problema pulmonar, problema cardíaco, enfim, N coisas. A gente já falou, en passant, em vários episódios sobre efeitos de cigarro, por exemplo, no cabelo, enfim. Isso todo mundo tá careca de saber. O que eu gostaria quem tá careca de saber é você, Altair. É verdade. Eu tenho cabelo aqui. Ainda. Então, eu assumi. Mas enfim, o ponto aqui do cigarro é trazer informações sobre por que o cigarro vicia tanto. Então, esse cast vai ter 3 partes. A primeira parte é mostrar coisas sobre o cigarro, na verdade o tabaco, né? As características da planta, né? Para quem não sabe, o cigarro vem de uma planta, que é o tabaco. Quais são as propriedades da nicotina em si e depois por que as pessoas se viciam no cigarro. Né? Então são essas 3 fases. Vamos falar um pouco da nicotina do tabaco, né? O tabaco é uma planta de porte médio, com folhas que começam ficando verdes, depois elas vão ficando amarronzadas, mas elas ficam mais amarronzadas mais cedo do que outras plantas, né? O nome técnico da planta da nicotina, do tabaco, é chamado Nicotinia tobacco. Né? Então é o nome. Inclusive, a nicotina o tabaco, desculpa, é uma plantinha que tem que crescer com muito sol. Né? E ela é de uma família chamada família das solanáceas, né? Que precisam de sol, que é a mesma família do girassol, do tomate, da berinjela, de algumas pimentas e da batata. Olha só. Então. É parente de tudo isso aí. É parente de todas elas. Inclusive, por exemplo, o tomate tem uma quantidade irrisória, mas muito pequena de nicotina. Então, como diria a Bela Gil, a gente pode substituir a nicotina por um pedaço de batata. Tem que ser muita batata para dar o mesmo efeito, mas enfim. Agora, nicotina e tabaco, né? Então,
significa que existem tabacos à base de outros tipos de princípios? Assim? Tem variações dessa planta, né, com mais ou menos nicotina, mas aqui é usado comercialmente essa planta específica. Perfeito. O interessante dessa planta é que a nicotina é produzida na raiz da planta. Então, no contato com o solo, pelas trocas gasosas lá, a nicotina é produzida ali. Né? E posteriormente a nicotina vai subindo pelo xilema da planta e chega nas folhas. Então, por isso que a gente fuma a folha da planta. Né? Tem uma coisa interessante dessa... Por que a nicotina sai da raiz e vai para a folha? Né? Porque, na verdade, a nicotina é tóxica para a planta, para o próprio tabaco. Ah, então a raiz ela está, na verdade, tentando se livrar da nicotina e mandando para suas extremidades. Exato. A hipótese evolutiva é de que, como a nicotina era um coproduto de outros processos de troca gasosa da planta, era uma forma de tentar exalar isso, né? Sair pelas folhas. Mas aí tem uma adaptação de que a planta do tabaco coloca a nicotina nas folhas como uma defesa. Então tem várias... Como ela é tóxica, ela não é tóxica só para a planta. Ela é tóxica para bichinhos que tentam comer a folha. Ah, perfeito. Então é o primeiro tipo de... autodefesa de pesticida, né? Um pesticida natural, o tabaco. E o fato da nicotina ser venenosa ou, enfim, prejudicial, tem a ver com o fato da folha... perder o verde mais cedo? Tem a ver com isso. E, inclusive, algumas pessoas, quem é mais do interior, mais velho, deve lembrar que você pega folhas de tabaco, você faz um chá disso e dilui esse chá com um pouco de água e usa como spray nas plantas. É um tipo como de... pesticida mesmo. Como pesticida natural, assim, né? Inclusive tem, assim, para você morrer, uma pessoa não vai morrer comendo folhas de tabaco. Você tem que comer muita folha. Certo. Mas como um inseto é pequenininho... para ele, proporcionalmente, pra ele é bastante. Inclusive, ao longo da evolução da competição, né, entre o predador e a presa, tem um tipo de larva que come especificamente folhas de tabaco. Certo. E essa larva, ela... tem uma adaptação para lidar com a nicotina, né? Que no início era tóxica para ela. Certo. E aí o que começou a acontecer? Tem um tipo de... Na verdade é um parasitismo ali. A larva come a folha do tabaco e ela usa a nicotina como uma autodefesa dela mesma. Então é um fenômeno que chama halitose defensiva. Então essa larva exala nicotina e isso fica tóxico para o pássaro. Caramba! Então ela usa como defesa, né? Quer dizer, quando você lê na embalagem de um cigarro lá, né, onde a indústria é obrigada a informar que tem dezenas de substâncias tóxicas além da nicotina, a gente passa a imaginar que o tóxico estão nessas substâncias adicionais. Mas o que você está dizendo aqui é que a nicotina em si também é tóxica. Com certeza, com certeza. Ela não é tão tóxica pra gente porque a gente é grande em relação à planta. Certo. Né? Agora, ela tem uma característica importante na dependência. Sim, isso. Então, mas antes disso, tem uma coisa interessantíssima. O tabaco é da mesma família do tomate, da berinjela. Então, o tomate é uma fruta. Tá? Ele tem características botânicas dela que caracterizam o tomate como uma fruta. Isso, a gente costuma chamar de legume, mas é um fruto. É uma fruta. A berinjela também. Logo, será que existe uma fruta do tabaco? Será que o tabaco já era uma fruta? Existe. Pela lógica, sim. Né? Existe uma fruta do tabaco. E por que as pessoas não conhecem? Porque ela tem um gosto muito ruim. Então as pessoas não ficou popular. Mas tem a frutinha do tabaco, sim. Ela lembra um pouco o café. Sabe, uma bolinha, um negócio... Um grão durinho, assim. Isso, não é tão durinho, mas lembra um pouco. Tá. Né? E de tão ruim, ela é descartável. Isso, o valor agregado da folha é muito maior do que do fruto. Tá? Aí falando sobre a nicotina em si. A nicotina é um alcaloide, tá? Assim como a cafeína. A cafeína também é um alcaloide. Por isso esses inas são, para quem gosta de química, são terminações de alcaloides. Né? Qual que é a ação, como funciona a ação da nicotina no cérebro? A nicotina é uma substância muito interessante para o cérebro, assim, porque ela é caracterizada, a nicotina, como um estimulante. Sim. Mas ela não é um estimulante igual, por exemplo, cocaína. Porque a cocaína é estimulante mesmo, ela atua em vias de estimular seus nervos, seus órgãos sensoriais e tal. Certo. A nicotina, ela tem um papel, ao mesmo tempo, estimulante e depressor. Tá? Mas por questões químicas ela é adotada como um estimulante. Tá? Então a nicotina atua em várias vias. Por isso que isso é importante, porque os fumantes costumam dizer que vão fumar um cigarro para ficar calmo, né? Para acalmar. Isso. Mas na verdade ele está inalando um estimulante. Mas tem um potencial sedativo junto. E por isso que é interessante explicar o mecanismo da nicotina, porque ela atua em várias frentes.
Por isso que é tão difícil de largar, né? Então, a nicotina afeta o sistema nervoso, não só nosso, como do inseto. Como o inseto é muito pequeno, o inseto morre por neurotoxicidade, né? Ele acaba morrendo porque afeta o sistema nervoso dele. Como o nosso sistema nervoso é muito maior, dá um baratinho, tá? Mas é tóxico. É possível ter overdose de nicotina, só que você tem que comer muita planta, fumar demais, não tem como, assim, na prática. Mas se você fizer um extrato você vai acabar desmaiando antes. Você vai acabar com dispneia, sei lá. É mais fácil você ter um DPOC, uma deficiência pulmonar, do que ter overdose. Mas se você fizer um concentrado, né, da substância em si, é possível morrer de overdose disso. E, assim, das drogas, seja elas consideradas, entre aspas, pesadas ou não, você tem o craving, né? Quando a pessoa fica sem a droga, ela fica com fissura, né? Tem certas fissuras que levam à morte do sujeito. Então, o tipo de fissura, ou de... Quando você é tirado abruptamente, né? Então, da substância. O mais provável, caso você seja adicto há muito tempo, a crise de abstinência que gera maior probabilidade de morte é o álcool. Certo. Tá? Então, alguém alcoólatra mesmo, que fica sem beber de uma hora para outra, a reação fisiológica é tão forte que pode levar à morte mesmo, de um dia para o outro. Tá? Se o tabaco, a concentração de nicotina no cigarro fosse mais alta, né, ou a concentração fosse maior, por alguma razão, provavelmente levaria à morte também. Porque é um efeito tão geral no cérebro que a abstinência seria muito forte também caso a concentração fosse mais alta. Certo. Tá? Mas das drogas, a pior abstinência é do álcool. Então eu vou encaixar aqui a pergunta da Fernanda Cardoso Fraga, que é ouvinte aqui do podcast. E ela diz o seguinte: hoje eu ouvi o episódio do Mamilos com a participação da Thaí. Sim. Foi na época que você participou. Isso. Você participou mais de uma vez, na verdade. 3 vezes, na verdade. Do Mamilos, né? Diz aqui: ouvindo o podcast, lembrei de uma discussão que eu tive com meu marido certa vez. Pensando no aspecto biopsicossocial, o que faz mais mal, o cigarro ou a bebida alcoólica? Não chegamos a nenhuma conclusão. Eu acho que o cigarro é pior, ele acha que é o álcool. E eu queria ouvir a resposta de vocês para essa questão. É uma boa pergunta, porque na verdade eles não são comparáveis, né? Você tem que pensar o que é mal. Se você pensar mal individual, para o indivíduo em si, é o álcool. Né? O álcool faz mais mal. Se você pensar, sei lá, uma pessoa bebendo 20 anos, fumando 20 anos, o grau de deterioração dos órgãos pelo álcool é maior. Primeiro porque... Tudo vai depender também da dosagem, isso, etc. Isso, Mas vamos considerar que é uma dosagem razoável de ambos. E comparável. A dificuldade é comparar as doses, porque... Quando você fuma um cigarro, por exemplo, ele tem uma concentração baixa de nicotina comparado a uma dose de álcool. Sim. Então, o efeito, por exemplo, do álcool no fígado, nos rins, né, no cérebro em si mesmo, é muito mais deletério, né, pelo período de tempo. E, na verdade, a gente está comparando meio banana com maçã. Pois é. Mas se você pensar, passando o período de abstinência, então supondo que a pessoa aguenta o craving um pouco, e depois ela entra em tratamento formal, o cigarro é mais difícil de largar que o álcool. Então, se a pessoa passar por aquele período de abstinência inicial, ela tende a ser um pouco mais resiliente. Ou seja, você está dizendo que então que a fissura ela é pior para o alcoolismo, mas a manutenção da abstinência é mais difícil para o fumante de cigarro. Isso. E aí agora vale a pena falar do mecanismo da nicotina em si. Então, a nicotina é um estimulante e ela atua em várias vias. Uma das vias que ela atua num receptor, ela atua em várias, mas o principal receptor é um receptor de acetilcolina. Tá? A acetilcolina ela tem um papel para aumentar sua energia, né? Colocar você em atenção, em vigília, né? E aumenta a sua capacidade de memória emocional. Tá? Além disso, a nicotina atua liberando uma outra substância chamada epinefrina. A epinefrina, você tem um pico de epinefrina, por exemplo, quando você se coloca numa situação de ataque ou fuga. Então, por exemplo, muitas pessoas já infelizmente passaram por isso. Você é assaltado, então está sendo assaltado. Então você gera atenção, você tem uma descarga de vários neurotransmissores, né? Várias Ele é parente da adrenalina, porque a adrenalina também você tem uma superdose nessas situações. Né? É parente. Só que a epinefrina ela é bem nessa situação que você está sendo atacado ou fugindo. Certo. Né? Então, por exemplo, ela torna você um pouco mais intolerante à dor.
Ela não é um anestésico, mas ela torna você um pouco mais intolerante, porque é interessante isso do cigarro, porque ele coloca você, quando você fuma, nessa situação de ataque e fuga. Porque a situação de ataque e fuga, ela tem um caráter dialético. Ela é ruim porque você está se expondo a um perigo ou fugindo de um perigo, mas ao mesmo tempo ela gera uma sensação boa depois. Sim. Né? Então, um mecanismo... O alívio do momento imediatamente depois dessa tensão. Então, esse é o efeito ilusório do cigarro. Porque o cigarro diz pro seu cérebro, é uma situação de ataque e fuga, se protege. Sim. Só que não é de verdade. Então, você só fica com a sensação boa. Tá, entendi. Você tá ingerindo uma coisa tóxica. Só que ela não vai te matar agora. Então, e aí você tem um alívio. Que o efeito não é esse. O efeito não é exatamente esse. Ele é assim. Imagina que eu tô te alucinando mesmo. É uma coisa alucinatória. Então, você fuma. Isso vai dizer para o seu cérebro, entre aspas, a gente tá em perigo. Né? Mas o perigo não é por causa do cigarro. O perigo é uma coisa outra qualquer. Certo. Né? É como se aparecesse um cachorro enorme do seu lado, entendeu? Então, seu corpo reage, se prepara todo pra você atacar ou fugir, só que você vai ver, não tem nada. Porque quimicamente ele recebeu essa informação. Isso. Pra você lembrar, é a história do Pedrinho e o Lobo. Sabe aquela história do Pedrinho e o Lobo? Que o Pedrinho chega, tem um lobo, aí todo mundo acredita e foge. Aí ele fala, era mentira. É mais ou menos isso que o cérebro faz com você. O cigarro é como se fosse o Pedrinho. Certo. Né? A gente tá em perigo, foge. E aí você se prepara todo, não era nada. Aí fica, dá aquele alívio. Certo. Né? E é esse alívio que gera o bem-estar. Esse alívio que gera a adicção positiva. Além disso, tem um lado negativo, né, da epinefrina, porque assim, se você fuma com frequência e aumenta a epinefrina com frequência, é uma situação de ataque e fuga que você não deveria ter sempre. Sim. Certo? Você não está sempre em perigo. Claro. Né? Então, isso aumenta o seu nível basal de estresse, seu corpo, assim, você não percebe que está estressado, mas seu corpo fica estressado. Um outro efeito da epinefrina é aumentar o batimento cardíaco basal e aumentar a respiração, né? Para você ter... A frequência com que você aspira e... Inspira e expira, isso. Para, no caso de fuga, você conseguir reagir, né? Se você fuma, o Pedrinho, né? Se você fuma por muito tempo e você mantém esse nível de respiração e batimento cardíaco muito alto, você vai ter problema cardíaco. Então, esse é um efeito deletério do cigarro a médio e longo prazo. É começar a ter dispneia e efeito cardíaco. Efeito problema cardíaco. Além disso, você inala a fumaça, você traga. Né? Porque quem fuma cigarro é diferente de quem fuma cachimbo, né? Cachimbo você não traga. Exato. Mas faz mal também, obviamente, né? Porque tem o tabaco. Mas o cigarro você traga. O cigarro, ele chega nos alvéolos pulmonares e ele deteriora a função pulmonar com o tempo. Sim. Então, ele é a maior causa associada, por exemplo, com DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, com enfisema, com câncer de pulmão, enfim. Né? O nosso pulmão, ele tem uma taxa de reprodução celular muito alta. E ele tem defesas contra eventos externos. Então, poluição, por exemplo. Porque, por exemplo, a pessoa que fuma, depois de um tempo, ela começa a ter pigarro. O que é esse pigarro? É um mecanismo de defesa do pulmão para tentar expulsar substâncias que estão lesando o alvéolo. Né? Então, por isso que fumante tosse muito, tem muito pigarro. Só que, com o tempo, isso passa a não funcionar mais. Né? Então, porque não tem como. Um último neurotransmissor que a nicotina atua é no glutamato. O glutamato tem duas funções principais, memória e humor. Né? Glutamato me lembra Ajinomoto. Exato, mas lembra mesmo. O glutamato ele vem dessas substâncias, né? Ligado ao Ajinomoto. É muito fácil de obter, né? Porque no sal, no Ajinomoto, pela alimentação você obtém glutamato muito fácil, até demais, esse é o problema. E ele tem um efeito no humor. É por causa do glutamato que as pessoas, quando fumam, se sentem bem. Então, aquela sensação, preciso fumar para relaxar, vem do glutamato. Certo. Né? Então, a epinefrina é um estimulante, a acetilcolina e o glutamato são depressores. Então, a nicotina tem esse papel, tanto como relaxante como estimulante. Podia ser simples, então existe uma solução simples que é lamber uma pedra de Ajinomoto para ter esse bem-estar sem precisar fumar, né? É que tem efeitos colaterais também, e não dá o mesmo barato. Você vai ter que ser muita pedra de Ajinomoto. Então, o grande ponto interessante do cigarro é esse efeito do Pedrinho e o Lobo. Que o cigarro te coloca, a gente tá estressado, você se protege. Era mentira. E aí o seu corpo... Essa dialética de ataque e fuga. Então, é uma coisa importante para os fumantes, né? É que quando ele fala... eu me sinto bem quando eu fumo. Não é verdade. Você não está se sentindo bem, você está deixando de se sentir mal. É o contrário.
Por quê? O que seria, depois de uma situação de ataque e fuga, você se sente relaxado porque você não se expôs a esse perigo que seu cérebro está imaginando. Então, essa é a ideia, a grande coisa do fumante. Não é que ele se sente bem, ele não se sente mal. Perfeito. Né? E aí, falando mais da última parte, tudo bem, a gente fala da nicotina como sendo algo horrível, tóxico e tal. Mas será que ele tem algum benefício? Né? Assim, para a planta tem, né? A defesa da planta e tal. Mas será que tem algum benefício? Tem alguns trabalhos que falam, por exemplo, mas eles são muito circunstanciais ainda, né? Tá num período muito inicial, de que a molécula da nicotina, não absorvido como tabaco, né? A molécula da nicotina tem uma propriedade interessante para proteger cartilagens. Então, em pessoas idosas, tabletes de nicotina com uma preparação especial podem ser bons para evitar desgaste de cartilagem e tal, recuperação de cirurgia, por exemplo, de joelho e tal, e em Parkinson. Mas não adianta usar isso como desculpa, né? Porque a gente não está falando da nicotina como ela é consumida num cigarro, por exemplo. A concentração tem que ser muito maior. Não adianta. Você pode fumar um caminhão de cigarro que não vai dar o mesmo efeito. Certo. E tudo isso ainda está em estudos. Pois é. O primeiro estudo é de 2012, então ainda está avançando bastante. Então. Está avançando bastante. E aí a gente chega mais na última parte, que é por que as pessoas se viciam no cigarro. Por quê? Vamos pegar o exemplo do Ken, que é um ex-fumante. Né? Com quantos anos você começou a fumar? Lá pelos 17 anos. 17 anos. Foi a primeira vez. Os estudos epidemiológicos mostram que no mundo, em média, isso que é o dado importante, em média, porque é menor e maior que isso, as pessoas começam a fumar com 14. Então, tem gente que começa a fumar muito antes de 14 no mundo. Sim. No Brasil, é em torno de 17 mesmo, né? Então, você está na média. E por que você começou a fumar? Curiosidade. E, se você lembrar, no começo era ruim, não era? Sim. Assim como o álcool também. Assim como o álcool. Então, leva um tempo, você tem que realmente se expor. Você tem que insistir. Você tem que se expor ativamente ao cigarro para que ele tenha o efeito dele. Você insiste na burrice. Isso. É diferente de outras drogas, por exemplo, que tem um efeito de bem-estar rápido. Sim. E aí a adicção é um pouco mais rápida também, né? O cigarro não, você realmente tem que insistir nele, né? Então... Quer dizer, o efeito vem logo no primeiro cigarro, né? Já vem logo no primeiro. Se você traga, ele vem no primeiro cigarro, né? Agora, você passar a gostar dele demora mais. Então... Os trabalhos de epidemiologia mostram que as causas principais pelas quais as pessoas se viciam em cigarro são os colegas, a influência de pares, né? E a influência dos pais. Certo. Tá? Mas para quem é pai e mãe neurótico de plantão, esses são os principais fatores associados, mas as pessoas acham que eles têm um papel muito mais importante do que de fato tem. Claro, então, os pares, na verdade, têm muito mais, né, do que os pais. Mas, por exemplo, a influência dos pares não é responsável também por... Também é menor do que as pessoas imaginam. Por exemplo, não é... Se você pensar, por que as pessoas se viciam em cigarro? 80% desse grau de vício é por causa dos colegas. Mentira. Mentira. O grau de influência dos pares e dos pais é muito menor do que as pessoas acham. A variável mais importante para as pessoas se viciarem em cigarro é uma junção entre o efeito dos pares com a variação individual do sujeito. Que tem a ver com genética, por exemplo. Isso, ou características de personalidade. Então, por exemplo, pessoas que têm... Indivíduos, né? Falando do indivíduo, não do grupo. Indivíduos que têm uma maior tendência a ficarem adictos por cigarro são indivíduos mais extrovertidos. Por exemplo, não é o cara falador. A pessoa acha que extrovertido é aquele que fala com todo mundo. Sim, não, você tem gente tímida que fala com todo mundo. Tá? O extrovertido é aquele que tem muita atenção nos outros. Sabe? Que presta atenção muito nas coisas que o grupo faz, que os outros fazem, na sua autoimagem em relação ao grupo. Tem pessoas tímidas comportamentalmente e extrovertidas comportamentalmente que fazem isso. Tá? Pessoas que têm uma menor chance de ficarem adictas em cigarro são pessoas com uma maior autoconsciência de si, né, teoria da mente, com um maior nível de ansiedade, não ansiedade clínica, um pouquinho mais, e um pouquinho mais de neuroticismo, que é a capacidade de prestar atenção em detalhes, em coisas assim. Então as pessoas avaliam mais o risco, né? Um outro dado interessante é irônico, né? Que as pessoas que avaliam mais o risco são exatamente aquelas que têm mais propensão a aderir. Não, a não aderir. A não aderir, isso. Elas são mais resilientes, né? Mesmo apesar do efeito do grupo, tá? E aí tem uma coisa interessante que o Ken já viu isso, com certeza, em publicidade, que é
O consumo de cigarro foi diminuindo muito nas últimas décadas, né? Ele era muito prevalente 20, 30 anos atrás e diminuiu vertiginosamente. Ele diminuiu mais nos países ricos. Então, tem um trabalho que mostra, foi seguindo, né, a prevalência de fumo nos Estados Unidos e em outros países desenvolvidos. Entre 1990 e 2010, o número de fumantes caiu 60%. Foi muito. Tá? Porém, nos países pobres, caiu apenas 4%. Né? Então, houve queda no mundo todo, mas nos países ricos muito mais do que nos pobres. Existem várias teorias que tentam explicar, não tem um consenso. Um é o efeito da proibição do cigarro como propaganda e tal, isso tem um efeito. Efeito em filmes. Então, durante os anos 90, 2000, apareciam personagens que fumavam menos ou não fumavam. E isso, de fato, gera representações sociais de que é possível ser legal sem fumar. Diferente dos anos 70 e 80, né? Um exemplo é aquele seriado... Desde os 40, os anos 40, Isso. 50, né? Onde o fumar era visto como uma coisa cool, assim. Isso, era chique, enfim. Um exemplo para quem assiste séries é o Mad Men, né? Que todo mundo bebe e fuma todos os episódios, né? Então, isso mostra bem Ou os filmes no ar, né? Ou os Isso. filmes, enfim. Então, a representação social é associada com cigarro, né? Essa proibição ajudou bastante. Mas não ajudou nos países pobres. E aí, e por quê? Porque a legislação da propaganda do cigarro nesses países é mais permissiva. Então, se você pega, por exemplo, a propaganda da Philip Morris, em países como a Tailândia, a China, eles não falam que é benéfico fumar, obviamente. Óbvio. Mas Já falaram lá já falaram. Nos anos 60 é uma discussão muito interessante. Mas eles colocam a questão do cigarro como... eles associam muito a ideia de fumar, na Philip Morris, com a ideia de ter controle sobre o seu próprio risco. Entendeu? Então eles colocam a Philip Morris, enfim, o cigarro, e colocam pessoas pulando de paraquedas. Do mesmo jeito que você se expõe ao risco andando de carro rápido, pulando de paraquedas, você se expõe com cigarro. Então é uma coisa para aqueles que buscam prazer. Sabe? Então, Agora, o Brasil adotou um rigor com publicidade, né? De primeiro mundo. Isso, Né? sim. E por isso teve resultados muito mais próximos do primeiro mundo do que do terceiro, né? Com certeza. Em redução de fumantes. Né? Então, o Brasil é o país da América Latina com a menor prevalência de fumantes. Se você vai no Chile, Argentina, as pessoas fumam muito mais. E uma coisa é um efeito do Estado na legislação sobre a publicidade. Certo. Mas o país do mundo que é mais rígido isso é a Austrália. A Austrália é extremamente rígido com publicidade, tanto é que eles têm um projeto que o Brasil está tentando aprovar, mas tem resistência ainda, que é chamado Plain Packaging. O Plain Packaging é assim, por exemplo, se você vai numa padaria, tem lá os tipos de cigarro num lugar e cada um tem uma embalagem diferente. Sim. Na Austrália não tem essa embalagem. Acabou-se o conceito de marca. Isso. Né, na verdade. Por exemplo, todas as embalagens de cigarro são brancas, com Times New Roman 12, então Marlboro, em Times New Roman, só. E todas são iguais. Então, é como se você estivesse comprando um remédio genérico. Assim, exato. na verdade. E isso foi mais eficiente ainda para diminuir a prevalência de cigarro. É o próprio Plain Packaging. Eu co-orientei junto com o professor Leleba na ECA um trabalho muito interessante de uma aluna de TCC lá, que ela fazia assim, ela mostrava para as pessoas só o símbolo da Marlboro, não tinha nenhum nome. Sim. Era um retângulo branco com um triângulo vermelho. Sim. Só. E ela mostrava para as pessoas, não falava nada, só mostrava isso. E depois fazia perguntas. Então tinha um grupo controle que via o Plain Packaging, que é a caixinha branca com o nome em Times New Roman. Um outro grupo que só via o quadrado e o triângulo. E um outro grupo que via o quadrado, o triângulo e o nome. Certo. E aí perguntava-se depois o que a pessoa achava do cigarro. Claro que todo mundo acha que o cigarro faz mal. Mas o cigarro fazia menos mal nas pessoas que viam antes a embalagem com a propaganda. Então, por exemplo, eu pergunto pra você, o quão nocivo você acha que o cigarro é? De 0 a 10, sendo que 0 não, nada e 10 muito. Todo mundo dava média 3, né? Em média, 3. Só que quem via a caixinha branca, dava 5. E quem via a caixinha com triângulo ou Marlboro, dava um pouquinho mais. Certo. Entendeu? Então, você reduzia o efeito negativo do grau nocivo do cigarro, quando você mostrava a caixa. Então...
essa é uma área que não existe no Brasil, infelizmente, da comunicação, que é muito legal, que é chamada de comunicação de risco. Então, eu posso fazer uma propaganda para comunicar um risco ou para diminuir a percepção do risco. Claro. Essa é a ideia do plain packaging. E aí, só para fechar, assim, essas estratégias, né, de publicidade, enfim, são para evitar que pessoas comecem a fumar. O problema se eu já comecei e quero parar, que é o seu caso, como que se trata, né? Como que se faz para parar de fumar, né? A gente vai deixar na descrição um link para um vídeo do YouTube sensacional, que é do John Oliver, que ele fala sobre o tabaco e essa relação com publicidade. Tá? Então, ilustra muito bem a questão que eu falei antes. A gente vai deixar. Ele é em inglês, mas faz um esforço aí, porque é muito legal. Porque vale a pena. Vale muito a pena. A maioria dos vídeos de John Oliver vale a pena. São muito bem feitos e tal. Ele tem uma equipe muito boa. E, enfim, para quem é fumante, tá desesperado esperando até agora, né? Como que você faz para tratar isso, né? Não é fácil, tá? Não é fácil. Não mesmo? Eu sou testemunha. Isso. Você tem guidelines, por exemplo, da associação da ATS, Associação Torácica Americana, guidelines de tratamento. E aí você tem 3 níveis de tratamento. Um é medicamentoso. Os 3 têm que acontecer juntos. Um é medicamentoso, o outro é comportamental e o outro é manutenção. Tá? Quanto mais você combina essas variáveis, maior você tem que combinar. Maior a chance de sucesso. Isso, tem que combinar. Então, o tratamento medicamentoso, as pessoas em geral já conhecem, que é usar chiclete de nicotina, usar adesivo essas coisas. Porque a nicotina entra no seu sistema, mas não afeta o seu pulmão, né? E você vai diminuindo o consumo com o tempo. É igual com adicção em álcool. Então, quando a pessoa é muito alcoólatra, se ela para de uma vez, pode ter consequências graves. Claro. Então, ela tem que ir parando aos pouquinhos. O cigarro é meio parecido. A estratégia comportamental você tem que parar para pensar em todas as situações do seu dia a dia em que você fuma. Então, por exemplo, tem gente que fuma toda vez que depois do almoço dá vontade. Isso. Né? Ou quando toma um cafezinho. Toma um café, dá vontade. Ou quando eu vou na balada, dá vontade. Quando bebe álcool. Isso. Então, cada um tem a sua regra, né? Seus gatilhos. Os seus gatilhos, isso. Você tem que verificar quando esses gatilhos funcionam e num espaço de mais ou menos 1 ano. Então, 12 meses. Nos primeiros 3 meses, você tem que evitar fazer essas coisas. Nos primeiros 3 meses. Nos outros 9, você até pode se expor eventualmente, mas pensando sobre o comportamento. Isso, então, consciente, né? Tipo, eu tô tomando esse café, mas eu sei que vai dar essa vontade de fumar. Né? Você pensar ativamente nisso. Sim. Então, a estratégia comportamental inicialmente é de evitação e depois adaptação. Né? Porque não existe ex-fumante, né? Assim, mas o ex-fumante não é alguém que nunca mais vai voltar a fumar. Sabe? Não tem jeito. Não tem jeito. Seja, não existe esse fumante. No limite não existe. Ele é um adicto. Um relato muito importante disso é o relato do próprio Drauzio Varela, porque ele fumou décadas. Sim. E ele fala que a coisa mais difícil... Já parou há bastante tempo também e ele falou que continua sentindo vontade. Continua sentindo vontade, então. E isso é uma coisa que vai te acompanhar. Porque o Pedrinho vai estar dentro da sua cabeça... Sim. Querendo que você seja exposto a algum perigo e volte a fumar. Né? Então, a ideia é que você tire o Pedrinho da sua cabeça, mas dificilmente ele vai sair. E a estratégia de manutenção é você tentar, por substituição, fazer outras atividades que, por exemplo, eu fumo porque preciso pensar. Então, isso é uma coisa dualista, né? Porque você não pode fumar no seu ambiente de trabalho. Sim. Então você tem que dar uma saidinha. Hoje não, mas as pessoas usam essa saidinha para dar uma espairecida, né? Sim. Ou seja, para quem é fumante é muito difícil parar. Sim. Porque ele usa assim. Às vezes é para uma espairecida, às vezes algum momento de socialização também. Isso. Né? Então, e aí é difícil, né? E então você tem que criar outras estratégias durante essa saidinha, né? Então, por exemplo, eu não fumo mais, mas eu quero fazer a saidinha, entendeu? Porque é importante dar uma pensada. Claro. Então, faça a saidinha. Sim. Então, recomendo às empresas, por exemplo, que para ex-fumantes, eles têm lá uns 5 minutos para ele dar, sei lá, chupar uma bala, vai lá fora, ver o sol. Ele pode criar um não fumódromo. Isso. É a área onde o ex-fumante vai não fumar. Não, é uma ótima estratégia. Na verdade, é uma ótima estratégia. Lá você vai ter balas, lá você vai ter água. Isso. Tudo aquilo que eu, por exemplo, estou usando para... Você pode conversar com alguém, porque vai ter outro não fumante, você conversa. Você pode fazer exatamente o mesmo comportamento, só que extraindo esse elemento que é irrelevante. É verdade. Eu concordo totalmente que as empresas façam isso. Isso não vai gerar absenteísmo. Sim. Né? Eu acho que vai melhorar a qualidade do trabalho. Vale muito a pena esse experimento. Deixa eu colocar uma pergunta aqui, aproveitar o gancho aqui, né? Que a gente está falando de você vai substituir por
uma balinha, um chicletinho, né? Muita gente acaba substituindo por mais comida, por mais doce, né? Fumantes que nem eram tanto de doce assim, quando param de fumar, passam a ser amantes de doce, coisas do gênero, né? E aí tem uma pergunta aqui do Fábio de Oliveira, né? Que manda um e-mail carinhoso aqui, por isso eu vou ler até o comecinho aqui, que é: eu ouço o Naruhodo desde o primeiro episódio postado e notei que no começo os temas eram mais sobre o senso comum e observação cotidiana. E aí eu comecei a enviar para minha sogra de 60 anos, né? Mas os assuntos mais científicos acabam captando menos a atenção dela. Por isso ele mandou essa pergunta aqui que tem a ver com o nosso tema de hoje, né? Que é: largar o cigarro engorda? Pode engordar. Por quê? O primeiro efeito da falta do cigarro é que ele melhora o seu paladar. Então as coisas ganham gosto. Sim. E além disso... Também sou testemunha disso. Então, as coisas têm um gosto melhor, assim, né? Porque... Você, na verdade, as suas papilas começam a funcionar direito. Elas voltam a funcionar, né? E um outro efeito é porque você fica ansioso. Então, muita gente desconta isso na comida. E aí você acaba comendo mais. Então, você pode engordar. Mas não por causa do cigarro. Claro, mas é uma por consequência. É o comportamento de abstinência do cigarro. Assim como tem gente que acaba descontando ou compensando com mais atividade física, por exemplo. Isso, né? É uma outra estratégia. E aí acaba tendo lesões. Porque exagera demais. Exatamente, né? Também já passei por isso, né? Então, é moderação, sabe? Você parar para pensar sobre o seu próprio comportamento é a melhor forma de se controlar ele. Sim. Tem uma definição da psicologia comportamental que fala o que é liberdade, né? Assim, sem idealismo e tal. Sim. No fundo, liberdade é você ser capaz de controlar aquilo que te controla. Né? Você ser capaz de prestar atenção naquilo que te controla e falar: não, hoje eu não vou fazer desse jeito. Sabe? Hoje é um dia mais, é um dia mais sem cigarro e um dia a menos sem cigarro, porque amanhã eu vou pensar em não fumar também. Exatamente. Então, para quem reflete, assim, aí uma sugestão final, para quem está pensando sobre sua vida, eventualmente, e as coisas na sua vida fazem sentido serem feitas, parar de fumar é mais fácil. Né? Para aquela pessoa que não vê a semana passando, porque tem muita coisa fazendo, ou não para pensar naquilo que faz, parar de fumar é muito mais difícil. Porque se a pessoa para de fumar, ela vai começar a prestar atenção na vida dela. E aí vem a grande pergunta: será que eu vivo uma vida que merece ser vivida? E aí vem a grande pergunta existencial. Será que eu estou fumando para deixar de pensar em algumas coisas? Isso, e aí você vai largar o cigarro e ir para terapia. Eu lembro até de uma outra, né, pensando aqui em analogias, de um amigo que saltava de paraquedas, né? E viciado nisso, assim. Né? Viciado talvez até pela adrenalina e epinefrina e sei lá quais outras substâncias que ele liberava quando saltava, né? E parou de saltar quando se deu conta do risco de vida que isso representava, né? E ele queria ver a filha crescendo e se formando. Isso, ele podia morrer tendo netos para ele. E foi uma decisão muito parecida com a de fumantes também, assim, né? Exato. Fumantes que também tem esse tipo de gatilho, né? De repensar a vida para... não é encher o saco de um fumante que faz ele parar de fumar. Com certeza. É trazer a ele a reflexão sobre a própria condição dele, entendeu? Então, você não vai morrer se você parar de fumar. Todo mundo vai. A questão é como você vai morrer. A questão não é se, porque isso é inevitável, mas se... Quais são as coisas relacionadas com isso? Então, qual o risco associado ao uso do cigarro? E ele pode ser substituído por qualquer outra coisa, desde que você pare para prestar atenção na sua própria vida. Naruhodo, ilustríssimo ouvinte. Naruhodo. Você sabia que pode ajudar a manter o Naruhodo no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse apoia.se/Naruhodo Podcast. E você já sabe, aqui no Naruhodo, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodo.com.br. Repetindo? podcast@naruhodo.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Naruhodo. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.